Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mac Group. Eu sou Joaquim Pedro e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a formação da Constituição. Uma nota muito importante é que a formação da Constituição está ao cargo do Poder Constituinte. O Poder Constituinte é um órgão que é responsável pela criação e elaboração da norma constitucional. É preciso não perder de vista que a formação da Constituição coincide com o momento de crise de um dado Estado. A título exemplificativo, de Moçambique, o momento de crise foi em 1975, quando alcançamos a independência. O poder constituinte, ele pode ser tido como poder constituinte material e poder constituinte formal. O poder constituinte material é aquele órgão que é criado para conceber, para fazer nascer a ideia de direito, ou seja, aquele conjunto de normas que ele pretende que vigore na nossa ordem jurídica. Este órgão é tido como poder constituinte material, ao passo que o poder constituinte formal é aquele que vai pegar todas aquelas ideias trazidas pelo poder constituinte material e vai traduzir aquelas ideias em uma norma constitucional. Como é que se relacionam o poder constituinte material e o poder constituinte formal? Primeiro, existe uma precedência lógica, ou seja, por questões lógicas, existe uma precedência entre o poder constituinte material e o poder constituinte formal. Estamos a dizer que, logicamente, o poder constituinte material surgiu primeiro do que o poder constituinte formal. Isto porque a norma ditada pelo poder constituinte material, ela carrega consigo um comando do poder constituinte material. Ou seja, a norma do poder constituinte material carrega consigo um comando e vai comandar a norma do poder constituinte formal. Existe também uma precedência histórica entre o poder constituinte material e o poder constituinte formal. Estamos a dizer que, por questões históricas, o poder constituinte material surgiu primeiro do que o poder constituinte formal. Até porque, algumas vezes, pode-se dar o caso de o poder constituinte material ser o mesmo poder constituinte formal. A terceira forma de relação é que o poder constituinte material envolve o poder constituinte formal, porque a Constituição formal tem sempre uma referência na Constituição material. A quarta e a última é que o poder constituinte material confere estabilidade e garantia hierárquica ao poder constituinte material. Até porque o próprio poder constituinte formal, na Constituição formal, vai trazer aquelas regras, princípios que protegem o próprio poder constituinte material. Há uma figura que também é tida aqui quando fala-se da formação da Constituição. Estamos a falar do poder constituinte originário. Conforme eu disse no princípio, o poder constituinte originário, fala-se desta figura quando estamos diante do momento de crise. Este momento de crise pode ser quando fala-se, ou seja, pode ser na criação de um Estado ex novo. Um Estado ex novo é quando um Estado vai aparecer pela primeira vez. Pode ainda se falar do poder constituinte originário na transformação da estrutura do Estado. Como eu dizia, o Estado ex novo é quando um Estado vai surgir pela primeira vez. Enquanto que a mudança, ou seja, a transformação da estrutura do Estado, o Estado vai sofrer uma transformação. Se era um Estado unitário, passa, por exemplo, para um Estado federado. Aqui houve uma transformação na estrutura do próprio Estado. E na restauração, o que vai acontecer? Um Estado que já existiu, ele desaparece e volta a ressurgir.
E a última forma é a mudança do regime político. A mudança do regime político ocorre da seguinte maneira. Por exemplo, era um Estado democrático passando a ser um Estado autocrático. Esta mudança de regime político pode acontecer por supressão, pode acontecer ainda por destruição, pode ainda acontecer por transição constitucional, assim também como pode acontecer por revolução. Na supressão, desaparece a Constituição, mas o poder político mantém. Na destruição, desaparece a Constituição, desaparece o poder político, também desaparece a ideia de direito. Ao passo que na transição constitucional o que acontece? Vai acontecer uma mudança de regime. Estamos a dizer que a Constituição vai passar por uma transição de uma Constituição a outra com respeito à ordem constitucional vigente. Estamos a dizer que vai se mudar de um regime para o outro, mas com respeito àquelas regras e princípios estabelecidos na Constituição. Enquanto que a revolução é o oposto disso. A revolução vai ser aquela mudança de regime sem respeito à ordem constitucional vigente, ou seja, vai ser a partir de uma violência, vai se mudar o regime e geralmente aqui isso acontece por iniciativa dos militares. Uma nota que muitos não têm prestado atenção é que a revolução é um ato, ou seja, é um fenômeno inconstitucional, mas não é antijurídico. Estamos a dizer que é inconstitucional, mas não é antijurídico, porque a partir da revolução pode nascer uma nova Constituição. A própria Constituição formal, ou seja, na formação da Constituição, a própria Constituição formal, ela pode aparecer de várias maneiras. Temos a primeira, que é a aprovação de um Estado ex novo, onde faz-se uma nova Constituição. Temos a segunda, que é a novação, e temos a terceira, que é a heteroconstituição. A novação vai consistir em quê? A novação vai ser quando um Estado que já existia desaparece, depois de um tempo volta a ressurgir. E, ao ressurgir, coloca a vigorar aquela Constituição que já funcionava antes do seu desaparecimento. Nisto se traduz a novação. A título exemplificativo, estamos a dizer que Moçambique, antes de ser colonizado pelos portugueses, era um Estado. Tinha uma Constituição. Portugal chega, vai colonizar Moçambique e, quando Moçambique alcança a independência, em vez de aprovar uma nova Constituição, volta a colocar a vigorar aquela Constituição que vigorava antes da chegada dos portugueses. E temos a heteroconstituição. A heteroconstituição, o que vai ser? Vai ser quando um Estado, ao ressurgir, ou seja, ao surgir, em vez de colocar a vigorar uma Constituição criada por eles mesmos, eles vão adotar a Constituição de um outro Estado e colocam a vigorar ali, naquele Estado. Por exemplo, quando Moçambique alcança a independência, vamos imaginar que, em vez de colocarem a vigorar uma Constituição feita por nós mesmos, eles vão fazer o quê? Vão para Zimbábue, pegam a Constituição zimbabuiana e colocam a vigorar aqui em Moçambique. E aquela Constituição é tida como uma heteroconstituição. É o caso de Canadá e Jamaica. Eles herdaram a Constituição de um outro Estado. Então, quando um Estado vai aparecer, quando um Estado vai se formar, antes de colocarem a vigorar a própria Constituição que eles pretendem, pode-se dar o caso de se colocar uma pré-constituição ou uma constituição provisória. O que vai ser pré-constituição e o que vai ser constituição provisória? É simples. A pré-constituição é aquela Constituição que é colocada a vigorar enquanto se prepara um texto constitucional definitivo. E a Constituição provisória é aquela Constituição que é colocada a vigorar para eliminar certos hábitos e costumes deixados pelo regime colonial. Moçambique, quando alcança a independência em 75, quando estava ainda a vigorar o governo de transição,
colocou-se a vigorar os Acordos de Lusaka. Os Acordos de Lusaka podemos aqui entender como uma pré-constituição, enquanto se preparava a Constituição que foi aprovada em Tofo. Imaginemos numa situação em que os portugueses, ao saírem de Moçambique, deixaram aqui muitos hábitos e costumes que eram praticados por moçambicanos. E o Estado moçambicano, querendo que aqueles costumes sejam deixados, com muita urgência, podem aprovar uma Constituição provisória que o seu objetivo é simplesmente fazer com que as pessoas deixem de praticar aqueles atos. Nisto se traduz uma Constituição provisória. Então, pessoal, se gostaram do vídeo, não se esqueça, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima. Bye, bye.